Bom, para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós somos a Oicos, nós somos uma igreja que está nascendo aqui na cidade de São Carlos para ser uma família para todas as pessoas, uma casa onde todo mundo pode crescer no seu relacionamento com Jesus Cristo. E é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. A gente está desde o mês de outubro e a gente está encerrando hoje uma série de reflexões com o tema Organizando o Coração, Paz Interior para Tempos de Incerteza. E nesse tempo a gente abordou alguns temas como a ansiedade, a insatisfação, nós falamos sobre identidade, solitude, descanso, nossa vocação, nós falamos sobre várias coisas que são importantes para a gente ter um coração, um interior mais organizado, uma visão mais clara de quem nós somos, do que é essa vida e do que é que nós temos que fazer nesse mundo. Isso é especialmente importante no tempo que a gente está vivendo, num tempo de quarentena e mudanças e tudo mais, porque está tudo muito solto, tudo muito confuso, e a pergunta é: para que eu existo? O que eu tenho que fazer da minha vida? Quem sou eu? Qual é o meu valor? Qual é o meu propósito? Então, a ideia dessa série era mostrar, a partir de Jesus Cristo, um exemplo de espiritualidade, o grande exemplo de espiritualidade, como é que a gente pode se relacionar com Deus e caminhar com Deus nesse mundo e nessa vida. E o que a gente tem visto nessa série é que os nossos problemas, a nossa ansiedade, a nossa insatisfação, a causa dela não é exterior. A gente tende a pensar, quando a gente está vendo um tempo de confusão, de incerteza, a gente tende a dizer: eu estou com pouco tempo. O meu chefe é uma pessoa muito difícil. Eu estou assim porque eu estou no isolamento social. E sim, chefes ruins, isolamento social e falta de tempo são coisas que nos afetam, é verdade. Mas quando a gente tem um interior muito organizado e muito claro, uma visão muito clara de quem é Deus, de quem nós somos e do que é essa vida, falta de tempo, chefes mal-humorados, isolamento social não podem quebrar a nossa identidade e a nossa visão de vida. Elas não são suficientes para corroer uma vida alegre e satisfatória que Jesus quer nos dar. E eu quero encerrar essa série hoje falando sobre serviço. Eu quero encerrar falando sobre serviço. E por que serviço? Porque nessa série a gente falou sobre várias coisas que têm a ver com a nossa individualidade. Nós falamos sobre identidade, sobre solitude, falamos sobre trabalho, sobre descanso. Várias delas envolvem a nossa própria vida, nós com Deus e nós sozinhos. E eu quero falar sobre serviço porque o resultado de uma vida, de um interior bem organizado, é serviço. E não só isso, não só o resultado, mas o caminho para uma vida interior satisfatória e organizada é servir ao próximo. Thalys uma vez estava me falando que, por exemplo, uma das melhores formas de você lidar com pessoas que estão passando por tempos de depressão é você colocá-las para servir de alguma forma. Pessoas que estão envolvidas no serviço ao próximo, elas têm menores taxas de adoecimento mental. Elas têm menores taxas de depressão, por exemplo. Porque elas se sentem úteis, elas percebem que a vida delas está para além delas. Elas percebem que a vida delas tem impacto na vida de outras pessoas, e isso nos traz contentamento. E a gente lê esses estudos, essas pesquisas, a gente fala: uau, que incrível! Mas Jesus já está nos mostrando isso há muito tempo. Jesus nos mostra que as pessoas mais bem resolvidas com a vida e com elas mesmas não são as pessoas mais ricas. Não são as pessoas que mais viajam. Não são as pessoas que têm a vida mais fácil. Não são. As pessoas mais bem resolvidas são as pessoas que usam a sua vida em prol de outras. Um exemplo muito claro disso, vocês devem conhecer, eu estava lendo sobre ela esses dias, a Madre Teresa de Calcutá. Acho que todo mundo conhece ela, né? Uma mulher que sofreu muito, passou muita dificuldade, mas ela tinha uma visão muito clara de quem era ela. Apesar de ter dificuldades e problemas e ver muita gente em sofrimento, ela tinha contentamento, porque ela usava a vida dela, ela derramou a vida dela em serviço ao próximo, e isso trazia a ela muito contentamento. Então nós vamos falar sobre serviço, olhando para Jesus como nosso exemplo, e eu quero falar hoje sobre 3 coisas. Primeiro, como é que Jesus entendia que a sua vida existia para trazer vida para os outros. Essa é a primeira coisa. A vida de Jesus servia para trazer vida aos outros. Segunda coisa, que nós, como seguidores de Jesus, somos chamados para mesma coisa. Como seguidores de Jesus, o nosso propósito é o mesmo: usar as nossas vidas para trazer vida a outros, multiplicar a nossa vida na vida de outros. E terceiro, eu quero falar um pouquinho sobre como é que a gente pode vencer o nosso medo de servir uns aos outros. Abra lá em João capítulo 12.
Nós vamos então ler esse texto. Esse é um texto muito significativo, muito importante para a gente entender a pessoa e a obra de Jesus. João capítulo 12, a partir do versículo 20, nós vamos até o 27, só para te dar um contexto aqui. Essa aqui é a última semana da vida de Jesus antes da sua morte. Os versículos anteriores, ele entrou em Jerusalém numa entrada triunfal. Ele passou 3 anos de ministério curando, ensinando, libertando. Multidões seguiam a Jesus. E nos versículos anteriores, ele entrou em Jerusalém com as multidões em polvorosa. E as multidões estão esperando que Jesus faça algo. A gente leu um tempo atrás que a multidão queria que ele fosse rei. Então as multidões, ao verem Jesus entrando na cidade como um rei, as multidões estão cheias de expectativa. Então, a partir do versículo 20, nós vamos até o 27, é isso que vai acontecer. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, assim, nesse momento, Jerusalém estava cheia. A maior festa religiosa estava acontecendo em Jerusalém agora. É quando Jesus entra na cidade. Ou seja, tem muita gente, as pessoas estão olhando para Jesus, esperando algo dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, um dos apóstolos, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, nós queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Então Jesus, nesse momento de muita empolgação social, as pessoas estão esperando que Jesus faça algo, que talvez ele tome o poder, que ele seja coroado rei. Jesus diz então para os seus discípulos: chegou a hora do Filho ser glorificado. Bom, o que você imagina que está acontecendo aqui? Quando Jesus diz, chegou a hora do Filho do Homem, ele mesmo, ser glorificado. Bom, talvez ele vá tomar o poder agora, talvez agora ele vai confrontar os fariseus e vai começar a liderar um novo grupo, um novo movimento de renovação a partir do templo. Não. Jesus começa a dizer então que ser glorificado significa morrer. Jesus diz, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele diz, digo-lhes verdadeiramente. Em outras traduções, em verdade vos digo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só, mas se morrer, dará muito fruto. Não faz sentido o que Jesus está falando. Para fazer sentido, então, ele usa uma imagem. A imagem da semente. Jesus, então, começa a explicar a sua vida e o seu propósito a partir da ideia da semente. Lá em casa, a Thalise plantou uma hortinha lá em casa. E aquilo cresceu tão rápido que logo a gente vai virar uma cooperativa de hortaliças e tudo mais. Aquilo cresce muito rápido, é impressionante. A Thalise plantou umas coisinhas lá e agora tem um monte de mato. E tudo aquilo começou com uma semente, com algumas sementes. A semente é algo muito pequenininho, minúsculo assim. É praticamente, você olha e fala, isso não tem nenhuma importância, não tem nenhum poder, não tem nenhuma... É muito irrisório. Mas a semente carrega dentro dela muito potencial. A semente carrega dentro dela uma multidão de vida. Uma semente pode alimentar uma multidão de pessoas. Uma semente, se você plantar ela hoje, ela vai dar frutos, você pega a semente delas, as suas filhas e netas, ela pode durar gerações, séculos. Uma semente pode alimentar muitas pessoas, uma semente pode permanecer por séculos. Mas a semente tem uma marca. Ela só pode dar essa vida se ela morrer. A semente só pode alimentar uma multidão, só pode permanecer por muito tempo se ela morrer. Se a semente não morre, ela não serve para nada. A não ser para ser comida de passarinho, ingrediente ruim. Foi uma piada, os vegetarianos não fiquem ofendidos, ok? Eu não sou um grande fã. Semente precisa morrer para que ela cumpra o seu propósito. A glória de uma semente não é permanecer intacta. Não é ser exibida. A glória de uma semente ocorre, surge, acontece quando ela morre. Quando ela morre, toda a sua vida, todo o seu potencial de vida, então, pode acontecer.
A semente alcança a sua glória ao morrer. Senão ela não traz vida, senão ela não alimenta ninguém, senão ela não pode criar a sua descendência. É isso que Jesus está dizendo. Que ele seria glorificado quando, como uma semente, ele morresse. Ele diz: eu vou ser glorificado, eu vou ser adorado, eu vou ser famoso em todo o mundo, por todos os séculos. Porque eu vou ser colocado na terra e então morrer. Jesus diz: se eu não morrer, se eu não entregar a minha vida, eu permanecerei só. Eu não vou trazer vida para ninguém. Minha vida não vai criar impacto na vida de ninguém. Por que é que Jesus, gente, até hoje continua sendo a pessoa mais importante da história? Por que é que hoje, mesmo numa sociedade secularizada, a Bíblia ainda é o livro mais lido? Jesus ainda é a pessoa mais importante? Por causa dos seus ensinos? Não. Os seus ensinos são importantes. Por causa dos seus milagres? Não. Mesmo que os seus milagres sejam importantes. Jesus permanece trazendo vida porque ele morreu. Porque ele se entregou. Como uma semente, Jesus, então, transmite a sua vida a nós ao morrer. A morte de Jesus não foi um acidente, a morte de Jesus não foi a de um mártir, de uma causa. Não. Um mártir morre por uma causa, certo? Um herói morre por uma causa. Mas eles não nos transmitem a sua vida. Jesus, ao morrer, possibilita que a vida dele seja transmitida a nós. Porque nós, sozinhos, estamos mortos em nossos pecados. Nós, sozinhos, não temos vida em nós mesmos. Sozinhos, nós estamos longe de Deus e nós não temos paz. Mas Jesus sabe que se ele cair na terra e morrer, a sua vida vai ser, então, multiplicada para uma multidão infinita de pessoas por séculos e séculos. E é por isso que Jesus não rejeita a morte. No versículo 27 ele diz: eu vou rejeitar esse momento? Não, foi para isso que eu vim. É assim que eu, como uma semente, serei glorificado. Ao morrer, ao entregar a minha vida, Jesus está olhando para o fruto que aquilo produziria. Assim, eu acho que sementes não pensam, ok? Mas se uma semente pensasse, uma semente de... fala uma semente bonita, linda. Eu ia falar de jaca, porque a gente viu um pé de jaca hoje, mas jaca é horrorosa. Nenhuma semente de jaca ficaria feliz de ser uma semente de jaca. Morango não dá em árvore, né? Não, uma macieira. Macieira é bonito, ok? Todos concordam que é uma maçã? Maçã é bonito, né? Então imagina que uma sementinha está conversando com a outra e ela diz: eu não quero morrer. Eu não quero morrer, porque eu tenho medo de morrer. Mas a outra semente diz: olha aquilo ali. Olha aquela quantidade de maçãs. Olha como são belas as maçãs. Você quer produzir aquelas maçãs? E eu acho que ela diria: não, eu quero, aquilo é muito bonito. Ela pode alimentar crianças, famílias inteiras. Então, olha para aquelas maçãs e aí você vai encontrar motivação suficiente para entregar a sua vida. Nesse diálogo fictício entre sementes, foi mais ou menos o que aconteceu com Cristo. Hebreus vai nos dizer que, ao enxergar a alegria que lhe era proposta, ele aceitou a cruz. Isaías 53 diz que depois do seu sacrifício, da sua entrega, ele olhou o fruto do seu trabalho e se alegrou. Por que é que Jesus abraça a morte com tanta coragem? Porque ele sabe que aquilo produziria vida, perdão, reconciliação. Jesus não gostava da cruz. A cruz era algo a ser suportado. O que ele amou foi nos olhar, aqui ó. Ele olhou para você, para mim, para a gente e disse: olha o que a minha vida vai produzir. Olha o fruto que ela vai produzir. Vale a pena entregar a minha existência, vale a pena me derramar para produzir esses frutos. Jesus, então, é a semente que se derrama, que se dá para que possa produzir fruto. É por isso que você pode gostar do ensino de Jesus, do exemplo de Jesus, mas isso não é suficiente. Você precisa entender a importância da morte, da ressurreição de Jesus. Ele mesmo disse que se ele não morresse, ele seria como uma semente solitária, que não serve para nada, ficaria só. Para você poder experimentar o poder de Jesus, para você poder entender o que é caminhar com Jesus e conhecê-lo, não basta gostar do seu exemplo ou das suas palavras, você precisa entender a sua morte e a sua ressurreição. É aí que você vai entender, vai experimentar o poder de Jesus, e não apenas o poder de Jesus, mas a vida de Jesus. A vida de Jesus te é dada quando você abraça a obra dele. Você entende que foi pelo que ele fez, pela sua morte e ressurreição, que você pode ter nova vida. Isso nos ensina algo sobre Jesus, então, gente, sobre a espiritualidade de Jesus.
Para Jesus, espiritualidade não é um monte de práticas egoístas que buscam apenas o meu bem-estar. Hoje é muito comum você ter livros e cursos sobre espiritualidade. E o objetivo final dessa espiritualidade é basicamente você se sentir bem com você mesmo. Essa não é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã ela é cruciforme. Ela está centrada na cruz. Ela existe a fim de trazer vida para o outro. Essa é a espiritualidade cristã. Ela é sempre direcionada para fora, para o outro. Esse aqui foi Jesus. Mas ele continua a falar. Versículos 25 e 26, olha o que ele diz. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Eu quero falar agora sobre como é que ser um discípulo de Jesus significa segui-lo, inclusive na sua morte. Porque o que Jesus diz é, quem me segue precisa estar onde eu estou. E onde eu vou, ele também vai. Ele continua usando a lógica da semente, ele diz, olha, se eu sou uma semente, vocês também são. Se vocês são os meus discípulos, você também tem que enxergar a sua própria vida como uma semente. Cheia de potencial, mas que só pode colocar para fora esse potencial, só pode ser glorificada ao morrer. Se você não morrer, você não pode dar fruto. E veja bem, aqui não é se vocês são meus discípulos, seria bom que vocês morressem. Não, se vocês são meus discípulos, vocês têm que morrer. Onde eu estou, vocês têm que estar também. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Jesus não quer que você morra literalmente, ok? Jesus não quer que você morra fisicamente, ok? Ele morreu para que você não tivesse que morrer. Ele morreu para que eu não tivesse que morrer. Então Jesus não quer que você morra fisicamente. Deixar isso bem claro. O que significa morrer para nós? O que significa sermos uma semente que a gente tem que morrer para que outros possam viver? Ele usa essa mesma expressão em todos os evangelhos. Ele diz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Por aquele que não odiar a sua vida, não a terá. Morrer para si mesmo significa interromper a nossa busca eterna por orgulho, afirmação, bem-estar, conforto, razão. Negar a si mesmo é rejeitar, é morrer para aquilo que te impede de ser como Jesus. É morrer para si mesmo significa morrer para aquilo que, para sua busca permanente, por só buscar o seu bem, o seu bem-estar. Morrer para si mesmo é negar o que te impede de ser generoso, altruísta, sacrificial. Morrer para si mesmo significa, então, abrir mão daquilo que é seu, para que outros possam ter acesso a isso. Para que outros possam receber vida por meio de você. E da sua morte para si mesmo. Quando a gente fala de morrer para si mesmo, isso parece meio dark, né? Uma coisa meio pesada, assim. Não parece? Assim, né? Não tem como, senão ele usaria outra imagem que não a de morrer. Morrer para si mesmo sempre envolve aí uma coisa um tanto quanto pesada, né? Mas, percebam bem, alguma das coisas mais belas que nós enxergamos na vida envolvem uma pessoa abrindo mão de si mesma para dar vida a outra. Pensa na mãe e no filho, num pai e num filho. Pensa no que é um homem e uma mulher podendo ter uma série de prazeres e confortos e viagens e luxos e tudo mais, eles abrirem mão intencionalmente a fim de criar uma vida e sustentar uma vida que não é a deles. O que está acontecendo aqui? Duas pessoas estão em certo aspecto morrendo para elas mesmas a fim de que um terceiro possa viver. Está chegando o final do ano. Imagina um amigo, o seu amigo, ele tem lá um valor que ele separou, ganhou 13º, abençoado, ainda tem 13º, sorte dele. E ele diz, cara, eu tenho aqui R$100. Eu poderia comprar uma coisa para mim, mas eu quero comprar um presente para meu amigo. Isso é bonito, não é? A gente olha para isso e a gente fica feliz com isso, não fica? Mas o que está acontecendo aqui? Uma pessoa está morrendo para ela mesma, para sua possibilidade de consumo, a fim de ser generoso. Pense alguém que mesmo ofendido numa briga, um cônjuge, amigos, não sei, mesmo ofendido, ele opta por não responder na mesma moeda. Ele opta por ficar em silêncio e perdoar. A gente ama essa ideia. Mas aqui está uma pessoa morrendo para ela mesma a fim de que outra possa viver. Os voluntários que estavam lá no centro esses dias, limpando coisas, o que eles estão fazendo? Morrendo para eles mesmos.
Eles poderiam estar assistindo um filme muito bacana. Eles morreram para eles, para que por meio deles a sua vida fosse multiplicada. Tudo que é belo, tudo que a gente considera bom e virtuoso, envolve alguém abrindo mão da sua vida para derramar a sua vida e multiplicar a sua vida em outros. Então, morrer para si mesmo é algo que envolve um custo, um sacrifício? É claro que sim. Mas tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que vale a pena, envolve sacrifício, envolve custo. Não há como você fazer algo de bom sem morrer para si mesmo. É muito interessante porque se eu perguntasse quem aqui quer fazer o bem para o próximo, todo mundo acredita que levantaria a mão, né? Eu quero. Quem aqui quer morrer para si mesmo? Eu diria, não, eu não quero. Mas a gente tem que entender uma coisa, a gente só consegue fazer uma coisa se a gente fizer outra. A gente só consegue multiplicar a nossa vida na vida de outros, servir, ser generoso, se a gente morrer para a gente mesmo. Não dá para fazer os dois. Não dá para você querer trazer vida para o outro enquanto você segura e sustenta a sua própria vida. É preciso abrir mão dela para que você possa ser bênção para o outro. Isso significa, se você quer ser bênção para as pessoas, você vai ter que aprender a flexibilizar a sua agenda, a fazer um esforço extra, a ser mais capaz de lidar com as demandas do outro, abrir mão do seu dinheiro, talvez, perder uma discussão. Tudo isso são maneiras de abrir mão de si mesmo, de morrer para si, a fim de trazer vida para o outro. Você quer ser bênção para as pessoas que estão ao seu redor? Eu tenho certeza que você vai dizer, quero. Você quer ser bênção para essa cidade? Eu tenho certeza que você vai dizer, quero. O caminho para isso é morrer para si mesmo. Você é uma sementinha, você só pode dar fruto se você morrer. E talvez você pense, talvez você entenda porque você, apesar de ter bons desejos, não consegue realizá-los. É mais ou menos assim, cara, eu quero ser generoso, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero usar o meu tempo, eu quero usar um tempo livre que eu tenho a fim de cuidar de pessoas, mas eu nunca tenho tempo. Eu nunca consigo. É porque a gente não entendeu que para doar recursos, vida, a gente precisa morrer para a gente. Envolve um sacrifício. Não há como fazer um sem fazer outro. E eu quero então encerrar falando sobre como é que a gente pode então vencer o nosso medo de morrer para a gente mesmo. Porque vamos falar a verdade, a gente ouve isso aqui, a gente diz, é verdade. Jesus realmente nos ensina isso aqui. O problema é eu morro de medo de morrer para mim mesmo. Eu resisto a essa ideia. Porque eu acho, e eu também acho, eu penso nisso constantemente, que se eu morrer para mim mesmo, se eu fizer isso que Jesus está me chamando a fazer, eu vou ter a vida mais triste de todas, e não a vida mais satisfatória. Eu acho que se eu abrir mão de mim mesmo, se eu morrer para mim mesmo, eu vou ser uma pessoa triste. As pessoas podem abusar de mim, me maltratar, pisar em mim. Se eu não cuidar dos meus interesses, se eu não cuidar das minhas coisas, quem é que vai cuidar? Eu acredito que essa é o seu conflito e também é o meu. Acredito que é o conflito de todos nós. Por que é que a gente tem tanta dificuldade, gente, de aceitar essa verdade de para eu ser bênção para o outro, eu preciso morrer para mim mesmo. Para eu servir ao meu próximo, eu preciso morrer para mim mesmo. A gente tem dificuldade de aceitar isso porque a gente é, desde criança, ensinado que o caminho para a felicidade é apegar-se a você mesmo, aos seus desejos, aos seus interesses e ao seu bem-estar. Essas afirmações que eu fiz aqui, para a gente são tão óbvias, são tão lógicas, que falar o contrário é tipo assim, não, cara, como assim? É como se eu tivesse, sei lá, contradizendo uma lei da física. Não, é claro que para eu ser feliz eu preciso buscar os meus interesses. Isso é óbvio. Não, não é. Não é óbvio. Não é nem um pouco óbvio. A gente realmente acredita que se a gente seguir o nosso eu, a gente vai encontrar então uma vida boa. Se eu garantir os meus direitos, se eu tiver os benefícios que eu quero, se eu conseguir o máximo de conforto, se eu tiver total autonomia em relação ao meu próximo, se ninguém determinar como eu vivo, o que eu penso, o que eu faço com o meu dinheiro, com o meu tempo, aí então eu vou ser feliz. Aí então eu vou me sentir honrado, aí eu vou me sentir amado, querido, útil. Aí eu vou sentir que a vida vale a pena. E Jesus está dizendo, não, esse é o caminho do homem natural, esse é o caminho do mundo, mas o meu caminho é totalmente diferente. E por que é que a gente pensa isso, gente? De onde isso surgiu? Surgiu dos nossos primeiros pais. O que é que Adão e Eva fizeram?
Deus disse, eu tenho um caminho para vocês. Esse caminho envolve, entre muitas bênçãos, muitos prazeres, muitas coisas boas, dizer não para uma coisa. Eles disseram, eu tenho uma ideia melhor. Desde o começo, o pecado é essa noção de que nós temos uma ideia melhor do que a de Deus, e essa ideia é seguir os meus instintos, os meus desejos, aquilo que eu mais gosto, e aí então eu vou ter aquilo que eu não tinha. A nossa condição pecaminosa é essa condição que nós somos apegados a nós mesmos com tanta força, que coisas como generosidade, paciência, bondade, empatia, precisam ser ensinadas constantemente, senão a gente não aprende. Percebe como é antinatural para a gente? O natural é que a gente sempre se apegue a nós mesmos, de todas as formas possíveis. Seja numa discussão, seja na forma de lidar com o seu dinheiro. Esse é o natural. Esse é Adão. Esse que nós somos. Jesus, então, nos mostra que essa busca por segurar nós mesmos e proteger nós mesmos, essa recusa em morrer para nós mesmos a fim de servir ao outro, é justamente a raiz da nossa tristeza, não da nossa alegria. Quando você diz, eu vou pensar apenas em mim, vou cuidar das minhas coisas, você está dizendo, eu não quero ser escravo de ninguém, você se torna escravo de você. E aí a gente diz coisas como, eu não consigo ser generoso. Eu sei que é bom, eu concordo que é bom, mas eu não consigo. Quando você quer fazer uma coisa e não consegue, isso é uma escravidão. Nós somos escravos de nós mesmos, da nossa busca por honra, importância, respeito. Jesus diz então, você quer encontrar a sua vida? Você quer encontrar a vida boa? Então, perca. Entregue-se em serviço ao próximo, como uma semente que morre para multiplicar a sua vida. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, crendo que a morte de Jesus te livra de toda desonra. Como é que a gente pode ser liberto do nosso medo? Primeiro, entenda que a morte de Jesus te liberta do medo da desonra. Olha para Jesus Cristo, olha o que ele fez por você. Olha a entrega de amor que ele fez por você. Veja como é que ele te amou, como ele aceitou a desonra de se tornar um homem e ser morto numa cruz para trazer vida para você. Olha o tamanho do amor de Jesus Cristo por você. Olha para isso. Quando você é amado por um amor desse, você não precisa de outros amores menores. Quando você se sente tão cuidado, tão honrado pelo sacrifício de Jesus, você não precisa ter medo da desonra de outras pessoas. Quando você está seguro, quando você está experimentando o amor de Cristo por você, você não precisa temer a desonra dos homens. Porque o amor de Cristo enche o nosso reservatório de valor e de honra. Você se sente tão amado que você diz, tanto faz eu ter ou não ter, alguém me respeitar ou não me respeitar. Não importa, eu sei que eu sou amado. E aí você pode parar de exigir que outras pessoas te deem aquilo que Cristo já te deu. Senso de valor, de honra, de importância. Olha para Cristo, olha quanto Cristo te ama. Que conforto, que bondade, que honra que ele dá a você. Você não precisa mais ter medo da desonra. É por isso que cultivar a espiritualidade cristã, gente, é algo tão libertador. Quando você está olhando para Jesus todos os dias, entendendo como você é amado, você está livre para servir ao próximo. Livre. Você não está mais esperando que o próximo te dê as coisas. Você já recebeu isso de Cristo. Você está livre agora para amar o outro. Tem um autor que eu gosto muito, e que a Thalise comprou um monte de livrinho dele. Ele diz assim, saber que somos amados nos permite sair pelo mundo e tocar as pessoas, curá-las, falar a elas, conscientizá-las de que também são amadas, escolhidas, abençoadas. Quanto mais sabemos da profundidade com que somos amados por Deus, mais veremos a profundidade com que nossos irmãos e irmãs da família humana são amados também. Quando você experimenta o amor de Cristo por você todos os dias, você não precisa mais proteger a você mesmo. Você não precisa mais tentar segurar a sua vida. Você sabe que você é amado. Morra para você mesmo. Quando você sabe que você é amado, você sabe também que os seus irmãos, as pessoas, o seu próximo também são amados. Você está livre para servi-las.
Você está livre para ela ter e você não. Você está livre para dar aquilo que é seu. Você está livre. Você está livre para fazer algo bom e a pessoa não te agradecer. Você está livre. Você não depende das palavras de afirmação. Não, você está livre. Cristo nos enche. Segunda coisa, eu quero encerrar. Como é que a gente pode ser capacitado a morrer para a gente mesmo a fim de trazer vida aos outros? Primeiro, olhando para Cristo e sendo liberto do medo da desonra. Segundo, crendo que o nosso Deus nos dará uma honra ainda maior. Versículo 26, parte B, Jesus diz: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu disse que a gente está vivendo o tempo todo buscando a honra uns dos outros, né? Quando a gente para de esperar que as pessoas nos honrem, a gente vive para seguir a Jesus e trazer vida uns para os outros. Quem é que nos honra? O próprio Deus nos honra. Jesus diz: aquele que vive dessa forma, aquele que vê como uma semente morrendo para si mesmo, a fim de trazer vida para o outro, o próprio Deus vai honrar essa pessoa. Veja bem, uma coisa é o André dizer para mim: Mateus, que legal, você é um cara muito bacana. Pô, André, poxa, que legal. Eu vou para casa, eu esqueci. Não porque eu não gosto do André, o André é incrível. Mas assim, o André é uma pessoa. E a honra que alguém dá pra gente, ela é sempre temporária. Eu me sinto bem agora, amanhã eu já não tenho certeza se eu sou tão legal assim, não é? O André pode falar: Mateus, você é um cara legal. Eu falo: poxa, legal, que bom. Mas eu pergunto: será que eu sou mesmo? Será que o André está certo na opinião dele? Será que eu preciso procurar uma pessoa mais importante que o André para me sentir melhor? Quando o próprio Deus nos honra, a honra que Ele nos dá não é uma honra humana. Ela é perfeita. Você imagina o que é ouvir Deus dizendo: parabéns, meu filho, eu estou vendo o seu trabalho, ele é muito bom. Ele é muito bom. Isso é maravilhoso, não é? Já tiveram alguma experiência de vida em que você está sofrendo, está passando por maus bocados, mas você ouve a voz de Deus te dizendo: muito bem, é isso mesmo, eu estou com você? Isso te capacita a sofrer qualquer coisa. A segunda razão, então, a segunda maneira da gente ser liberto do nosso medo de morrer para a gente mesmo é sabendo que o nosso próprio Deus nos honrará. Foi por isso que Jesus foi para a cruz e é por isso que a gente pode aceitar a desonra uns dos outros. É por isso que a gente pode aceitar, abrir mão em generosidade dos nossos recursos uns para os outros, porque o nosso próprio Deus honrará a cada um de nós. E quando Deus te honra, quando você se sente honrado por Deus, você não tem medo de mais nada. Talvez você tenha vivido um tempo na sua vida sem alegria, sem contentamento, sem brilho. E aí você se pergunta: qual é o problema? Será que é o isolamento social? Talvez contribua. Será que eu estou na profissão errada? Talvez isso pode contribuir. Mas, no final das contas, o que pode estar tirando o brilho da sua vida, o contentamento do seu coração, é que você não tem vivido como uma semente. Você não tem vivido para trazer vida a quem está ao seu redor. As palavras que você fala, a forma de lidar com os seus recursos, a forma de enxergar a sua vida não tem sido em prol do próximo. Você tem visto a sua vida para você mesmo. Você não vai ser feliz assim, você não vai encontrar um interior em paz e organizado dessa forma. A vida boa, Jesus está dizendo, você quer encontrar a sua vida? Perca ela no meu caminho, perca ela no serviço ao próximo. E quando você servir ao seu próximo, as suas ziqueziras internas são curadas. As suas inseguranças, os seus medos, as suas ansiedades são curadas. As pessoas mais bem resolvidas, gente, não são as pessoas que mais têm dinheiro, que mais viajam ou que menos têm problemas. As pessoas mais resolvidas que já passaram por essa terra, da qual Jesus é a maior, são as pessoas que derramam a sua existência para trazer vida ao próximo. Eu quero encerrar dizendo que nós, como oicos, nós temos uma possibilidade de alimentar uma multidão de pessoas. Você individualmente tem como alimentar uma multidão de pessoas. Não só fisicamente, tá? Mas aquilo que você tem, as suas palavras, a sua companhia, o seu serviço, a sua bondade, pode alimentar muitas e muitas pessoas. Como igreja, é isso que nós queremos ser para São Carlos. Eu compartilhei com alguns de vocês como é que essa questão da enchente me fez pensar bastante, né? Eu nunca tinha ido pro lugar da enchente, eu nunca tinha pensado sobre isso.
Eu sempre olhava pela televisão e dizia, caramba, que triste, que pena, né? Puxa. E eu ficava realmente tocado, mas era isso. Então, ir para lá me fez perceber, caramba, são pessoas de verdade aqui. São pessoas que estão perdendo os seus patrimônios, famílias estão perdendo tudo que têm. E aquilo me fez perceber uma nova dimensão dessa ideia de ser bênção para as pessoas da cidade. A gente está no final de ano, a gente tem uma chance muito grande de, aproveitando essa época de Natal, de fazer o mesmo. E eu quero te chamar a, agora, orar pensando nisso e dizendo, Senhor, como é que eu posso ser usado pelo Senhor? Agora nesse tempo de Natal, aqui na Oikos, mas no meu dia a dia, como é que eu posso morrer para mim mesmo a fim de que outros possam viver? E nós vamos orar então desse jeito. Eu quero te convidar a orar junto comigo. Se você puder ficar de pé, nós vamos cantar uma canção depois. Senhor Deus, Sua palavra nos mostra quem nós somos. A imagem que o Senhor decidiu usar é a de uma semente. Pode parecer algo insignificante, sementes não são tão bonitas, elas não são tão importantes assim. E talvez muitos dos meus irmãos, e até mesmo eu, constantemente se sinta dessa forma. Sem importância, insignificante, sem poder de mudar nada. Senhor, mas uma semente tem muito potencial dentro dela, ela tem potencial de trazer vida para multidões de pessoas. Eu quero clamar para que cada um dos meus irmãos que está aqui entenda que nós somos como uma semente. Nós temos muita vida para dar, Senhor. Nós temos muita vida para multiplicar na vida de outros, através de palavras, através de oração, através dos nossos recursos, através da nossa atenção. Nós podemos trazer vida uns para os outros e para as pessoas dessa cidade, Pai. Mas para isso é necessário tomar o caminho da morte do eu. Senhor, nós queremos ser uma igreja corajosa, que entende que Jesus está nos chamando para dar muito fruto, mas que para dar muito fruto é necessário tomar um caminho difícil, Deus. Que a gente não olhe apenas para esse caminho como sendo difícil, mas que a gente olhe para esse caminho como sendo um caminho de honra maior, um caminho onde o Senhor vai nos honrar de forma superior, Deus. Que a gente não tenha medo de perder coisas no aqui e no agora, como se a felicidade estivesse nelas. Não está, Deus. A nossa felicidade vai ser chegar um dia e o Senhor nos dizer, servo bom e fiel. Você usou muito bem os recursos que eu te dei. Deus, nós queremos ser dessa forma, chamados servos bons e fiéis. Que a gente possa administrar a nossa vida para que ela dê muito fruto na vida das pessoas da nossa comunidade e da nossa cidade, Senhor. Nós oramos assim, olhando para Jesus, aquele que deu a vida perfeita para que nós tivéssemos direito a uma vida que nós não tínhamos direito, Deus. Nós te louvamos por Ele e pedimos que a vida dele invada a nossa dia após dia, Senhor. E que a nossa vida seja marcada por generosidade, bondade, alegria, contentamento, vindo de um coração organizado, de um coração que sabe quem é Deus. Nós te louvamos e te agradecemos assim, no nome do teu Filho Jesus, aquele que se entregou para que nós pudéssemos viver. Amém, Senhor. Amém.